Olha o exercício de equação diferencial ordinária linear de primeira ordem era o que é isso? Olha lá, y' mais y é igual a x e y de zero é igual a 4. Galera, isso que está aqui, ó, é o mesmo que dy sobre dx, ok? É a mesma coisa. Ali mais y igual a x. É a mesma coisa, não sofra por isso que dá na mesma coisa, tá ok? E aí vamos ao seguinte, eu trouxe a definição, que eu trouxe o exercício, tá aqui, tá vendo? Mas eu trouxe a definição, vai ficar aí claro para vocês. Então, como é que é a cara de uma EDO linear de primeira ordem? Como é que é a cara disso, de um linear? É assim, ó, eu tenho lá uma função, qualquer constante ou com a variável x, tá? dy dx, ou que seja aqui, mais ou menos alguma função aqui acompanhado com y, nesse caso aqui é 1, igual a g de x. Essa é a nossa 1. Aí, para resolver o exercício, para resolver que é a integral dessa EDO, a gente precisa colocar ela numa forma chamada forma padrão. O que é a forma padrão? É essa aqui, ó. 1 dy dx, ou 1y', mais ou menos uma função com y, igual aqui uma função. Para isso, se eu tiver alguma coisa que seja diferente de 1 aqui, eu tenho que dividir essa equação toda por quem? Pelo a1 de x. Isso, eu tenho que, né, dividir por isso aqui. Quando eu divido por isso, o que acontece? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar alguma coisa, e aqui vai ficar alguma coisa. Essa coisa aqui nós chamamos de p de x, que é uma função, e essa coisa que vai sobrar aqui é q de x. Feito isso, quem é o nosso fator de integração? O nosso fator de integração é o chamado μ. Como é que se calcula esse μ? μ é igual elevado à integral de quem? Deste coeficiente de y após deixar na forma padrão. Então, qual é o método de resolução? Pegar a 1 e jogar na 2, ou seja, deixar na forma padrão. Aí, identifica quem é p de x em 2, que é a função que está aqui, e aí aplica quem? Aplica o coeficiente, né, esse cara aqui chamado fator de integração. Feito isso, aí a gente aplica a integral de d dx neste resultado do fator de integração, e esse cara aqui é como vai ser o coeficiente de y, né, igual à integral do μ, da mesma, vezes a q de x, que é a função que vai estar aqui, ou desta maneira, y', tá vendo? Colocado desta maneira, tanto faz. E aí é isolar o y se for possível, ok? Vamos lá para a resolução do exercício? Então, está aqui a nossa EDO e está pedindo o caso particular. Não é o geral, é o particular. Está pedindo isso. Então, vamos aqui à nossa solução dessa EDO. Caneta branca, ei, caneta branca, caneta branca. Então, vamos aqui à nossa resolução. Esse cara aqui, ó, esta funçãozinha aqui, se eu quiser transformar em dy sobre dx, eu posso. Se não, ela vai estar aqui, já está prontinha, não preciso fazer isso para resolver. E para que serve aquele cara ali chamado y de 0 para dar 4? Para que serve? Olha, quando a gente resolve uma IDO, a gente aplica a integral e soma uma constante. Então, esse caso aqui é para a gente determinar a constante. Vamos chamar de K para isso. Porque aqui nós queremos o caso particular ou o valor inicial. Ok? Bom, isso aqui já está na forma padrão. Tá? Como é que é a forma padrão mesmo? Está aqui, ó, 1, alguma coisa, alguma função, igual a alguma função. Está prontinho ali. Então, neste caso aqui, é aplicar o coeficiente, né, o caso, né, de fatoração, fator por integração, né, fator de integração. Então, neste caso aqui, como é que é esse fator de integração? μ de x vai ser igual a quem?
e elevado à integral do que estiver aqui, ó, né, que está na forma padrão, do que estiver aqui. Então, nesse caso, é somente dx, que é uma função em x. E neste caso aqui, o que, que vai acontecer? Vai ficar e elevado a x. Por que e elevado a x era? Porque eu tenho 1 dx, a integral de 1 dx é e elevado a x, que nesse caso é e elevado a x. Agora, a gente aplica o segundo passo lá, o terceiro passo. É por aí. Então, vai ficar o quê? Integral dessa função μ de x, quer dizer, que é elevado a x, né? E y, tudo isso linha. É um dos casos, tá? Como eu estou usando linha ali em cima, isso vai ser igual à integral do μ, que é elevado a x, tá ok? Vezes x, e nesse caso, dx, ok? E isso acrescido uma constante. Opa, você chamou ali de constante o nosso... deixa eu apagar aqui. Você chamou de K, Então, vamos jogar K, Chega, né? Fica mudando toda hora, não. Então, aqui é o nosso K, ok? Aí, a integral dessa parte onde eu tenho o fator de integração vezes y, se fosse d, seria dx e de x só, tá ok? Então, nesse caso aqui é o seguinte, galera, ó, isso aqui é e de x, y. Então, isso aqui tem uma demonstração, isso aqui é como sendo coeficiente de y, então eu estou integrando isso aqui, vai ficar y, ok? Se eu tivesse d dx de tudo disso aqui, seria d, né, de x, a integral seria ex de y, eu acrescentaria a incógnita, ok? Isso vai ser igual, olha, mas olha o que a gente tem aqui, um produto, né? E como produto, tá certo? Isso aqui ou é substituição ou é por parte, tá ok? Como isso aqui não tem como eu chamar isso aqui de x, a x derivar esse x e dar e de x, e não também e de x derivar e dar x. Não tem como fazer isso. Então, isso aqui é uma integral por parte. É, por parte. E por parte, qual é a formulazinha mesmo da integral por parte? Deixa eu colocar aqui em cima. Eu tenho alguma coisa que eu vou integrar e vai dar o v, e tem alguma coisa de u que a derivada vai ser du. Então, é assim, ó, uniforme de vaca, nunca vi vaca de uniforme. Ficou engraçado? Não? Não? Ah, tá bom. Vaca de uniforme? Nunca vi, né? Vaca de uniforme, tá? Entendeu? Vamos repetir. Vaca de uniforme? Eu nunca vi, nunca, nunca vi vaca de uniforme. Achou engraçado? Então, ali é uma integral por parte. E aí, galera, quem que você chama de dv? dv é isso aqui e u é isso aqui. Eu estou colocando o nome aqui, mas não precisava. O u tem que ser alguém que, ao derivar, fique mais simples, porque ela entra aqui, ó. Então, quem é mais simples vai ficar depois de derivada? O 1x elevado a 1, porque ex não vai ficar mais simples, vai ficar o mesmo. Tá ok? Aí tem aquelas regras de hiato, não sei o quê. Estuda isso. Tá? Não é substituição, é por parte. Então, quem vai ser o U vai ser aquele que vai ficar mais simples aqui na hora de derivar. Então, vamos lá. O U é o nosso x. O nosso dv é x. Mas eu não quero dv, eu quero v. Eu quero a integral de dv. Quem é a integral de dv? É x. Ah, que beleza. Menos integral de v, que é ex, já está pronto, e aqui entrou aquele macete, ó. Chamamos de u. A derivada de 1x elevado a 1 é somente dx. Tem que aparecer um dx, que vai dar 1 dx. Ok? Aí aqui vai ficar ex, y, igual x vezes ex
menos a integral. Olha que beleza. Se eu tivesse chamado ao contrário isso aqui de EX e o outro integral, não ia ficar mais simples, ia ficar complicadíssimo isso aqui. EX é EX. Mas a constante era, você esqueceu a constante, mas a constante aqui. Só que neste caso, não está pedindo para a gente determinar a geral, está pedindo para a gente determinar o quê? Particular, por causa dessa condição aqui, ó. Então, essa condição eu vou substituir aqui. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Vou pegar essa expressão e vou substituir ela aqui, jogando quem? Jogando os valores de x é 0 e y é 4. Então, aqui eu tenho 0. O x é 0. Se o x é 0, isso aqui vai ficar elevado a 0. Eu vou deixar aqui. Vezes quem? O y, mas o y é 4. Ok. Isso é igual, o x é 0, né? Ó, x é 0, elevado a 0, menos elevado a 0, porque o x é 0, mais a constante. Isso tudo para a gente determinar a constante. Então, vamos lá. Elevado a 0 é 1. 1 vezes 4 é 4. Tá ok? Aqui vai dar 0, porque está multiplicando por 0. Aqui vai dar 1, então vai ficar menos 1 mais a constante. Ok? E aí passa esse 1 para cá, e o k, que é constante, vai dar o quê? Vai ser 5. Ok? O k vai ser 5. Perfeito? E aí nós temos quem? Olha lá. Nós vamos ter elevado a x vezes y igual x ex menos ex mais k, que neste caso vai dar mais 5. Agora a gente vai isolar esse y. Agora é fácil. Eu poderia ter isolado isso antes? Poderia, galera? Sim, poderia. Eu deixei para depois. Para isolar o y, o que vai acontecer? Eu vou dividir aqui por ex, vou dividir isso aqui por ex, todo mundo por ex, ó. Todo mundo dividido por ex. Eu estou colocando separado, até vai facilitar o nosso cálculo. Se eu quero isolar o y, o que se vai fazer? Todo mundo ali vai ser dividido por ex. Então, portanto, ou por enquanto pelo menos, não é portanto, vai ficar y é igual a quem? Esse cara divide, porque aqui simplificou, ok? Esse cara simplifica por esse, fica x. Esse cara simplifica por esse, fica menos 1, né? Menos 1, ok? E aqui, 5 sobre ex não simplifica, mas eu vou fazer o seguinte. Podia deixar assim, mas eu vou inverter esse cara aqui embaixo. Ao inverter a potência, né? Vai ficar 5 vezes elevado a menos x, porque eu vivo e faço o contrário, não é isso? Ó, ficou dessa maneira. Está nessa ordem. Eu acredito que até a resposta ali esteja nessa ordem aqui. Então, vamos ver a resposta? Olha lá. Eu tenho x menos o y mais 5ex. Opa, bingo. Bingo é a letra A. Tá vendo? Não é aqui, não é isso, não é isso aqui também. Tá ok? Então, está aqui resolvido a IDO, né, de primeira ordem, linear. Tá ok? Que resolve desta maneira. E não esqueça, né? Vaca de uniforme, única vaca de uniforme, né? Esqueça, vaca de uniforme, vai. Nunca vi vaca de uniforme. Não pegou muito bem, mas é bom para lembrar, né? Inscreva no meu canal, deixa comentários e likes aí, curtidas e tudo mais. Abraço e sucesso!